Graça e paz a todos os irmãos, todas as irmãs. Estamos aqui para a nossa lição número 5 sobre a volta de Jesus Cristo. Dessa vez, Cristo voltará para quê? Cristo voltará para reinar. Então, nós vamos começar lendo o nosso texto no capítulo 2 de Daniel. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você alguma vez já exerceu um grande poder na sua vida? Ou qual foi o maior poder que você já exerceu na sua vida? Qual foi a sua experiência? Ora, nós sabemos que falar de reino é falar de poder, exercício do poder, né? Aquilo que nós sabemos que tanto seduz os homens, né? E que os homens, tanto o ser humano, né? Tanto briga pelo poder, é justamente esse o assunto que fala do reino de Deus e que Cristo virá para reinar. E Deus mostrou isso para o rei da Babilônia. Isso mesmo, o rei da Babilônia, muitos anos antes de Jesus Cristo, ele teve uma visão, um sonho, e nesse sonho, Deus mostrou para ele que os reinos deste mundo iriam terminar, iriam culminar com a vinda do reino de Jesus Cristo. E coube ao profeta Daniel, que era um prisioneiro levado do país de Judá, podemos assim dizer o país, né? Porque Israel já não existia mais como no seu formato original, porque a Síria, o império anterior ao da Babilônia, já havia levado os do norte. E os do sul, então, que é chamado de Judá, levaram os nobres. O império da Babilônia veio e levou os nobres daquele lugar, entre eles o profeta Daniel, o jovem Daniel, né? Claro, nessa época ele nem era um profeta, mas um jovem dedicado a Deus, um jovem de oração, um jovem que pautava a sua vida na vontade de Deus, e um jovem que chorava, pranteava pelo povo de Deus, buscando saber o que Deus planejava fazer com o seu povo, o povo de Israel. E lá na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor, né, teve um sonho, isso já estamos falando do sexto século antes de Cristo, ele teve um sonho e Deus mostrou para ele. Então vamos ver, o texto bíblico se encontra no capítulo 2 de Daniel, que nós vamos ler aqui juntos, na palavra do nosso Deus. Então nós vamos ler do verso 31 até o verso 33, para iniciar, que é a visão que ele tem, né? Verso 31 ao verso 33. E, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e extraordinária, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, então, de fino ouro, uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte ferro e em parte de barro. Então, nós vamos ver aqui que justamente a interpretação que Daniel vai dar a esta estátua, porque o rei não conhecia qual era a interpretação que deveria ter, né, dessa estátua. Então, nós encontramos no verso. Bom, antes da gente ler ainda a interpretação, vamos continuar o texto mais um pouquinho para ver o que aconteceu com a estátua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, essa foi a revelação. Então, foi justamente
juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então, essa é a visão que o rei teve, e Daniel, então, descreve esta visão da estátua. Né? Então, note quantas partes tem essa estátua. Né? Nós podemos aqui também compartilhar uma outra imagem, que é justamente uma imagem da estátua, que você pode visualizar. Então, quantas partes ela tem? Né? Bom, basicamente, ela tem 4 partes. Né? A cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, a cintura, né? Os quadris e o ventre eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Né? Mas aqui, então, basicamente ela tem 4 partes, que são 4 impérios. A cabeça de ouro simboliza a Babilônia, o peito e os braços de prata simbolizam o Império Medo-Persa, e o ventre e o quadril de bronze, o Império Grego, né? O famoso Alexandre o Grande, que reinou nessa época, e as pernas de ferro, e incluindo também os pés que eram de ferro e barro, simbolizando o Império Romano. Né? Então, e o que acontece com a estátua? Justamente, ela vai ser destruída por uma pedra que se desprendeu de uma montanha sem o auxílio de mãos humanas, e ela vem e dá contra a estátua exatamente nos pés. E ela esmiuça toda a estátua, ela destrói toda a estátua. Né? Então, qual é a explicação que Daniel dá, então, a essa estátua? A explicação nós vamos encontrar no verso 44 do mesmo capítulo 2 de Daniel. Ele diz: mas nos dias desses reis, né, porque aqui nós vamos ver que há uma explicação aqui, né? Ele começa no versículo 38, na verdade, né? Ele vai explicando que tu és a cabeça de ouro. Ele fala para o Nabucodonosor, né, rei da Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés dos artelhos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será como um reino dividido. Contudo, haverá nele grande coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos os pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o ferro. Mas aí chega no verso 4, então, no verso 44, que nos interessa mais. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer, de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, a questão, o que vai acontecer com a estátua é isso, né? Ela vai ser destruída por essa pedra que se desprende e quebra toda e destrói toda a estátua.
E o que é que o rei Nabucodonosor, então, ele diz a respeito de Deus, depois que ele terminou de ouvir? Porque ele poderia dizer, não, né, isso aí não acredito e tal, mas ele acreditou. Por quê? Porque quem tinha tido o sonho era ele, e ele não contou o sonho a ninguém. E ele, Daniel, teve que descobrir também, não só a interpretação do sonho, como Daniel teve que dar também a contar o sonho, ou seja, ele também recebeu a revelação de Deus sobre o sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. E ele então relata ao rei, por isso o rei acredita, né? E nos versos 47, nós vamos ver o que, no verso 47, nós vamos ver o que o rei, então, ele fala a respeito de Deus após ouvir a interpretação do sonho dada pelo profeta Daniel. Verso 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, nos chama a atenção aqui onde eu grifei: o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É aqui a tradução João Ferreira de Almeida. E é justamente então aqui que nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 6, versos 13 a 16, vamos dar uma olhadinha lá. Ele vai dizer o seguinte: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, o apóstolo Paulo vai usar aqui palavras muito semelhantes, né, àquela de Nabucodonosor, porque é uma verdade, e foi revelado isso. Ou seja, ele fala aqui que o nosso Deus, na revelação, né, ele é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Né? E ele fala que Jesus, ele teve esse encontro com Pôncio Pilatos, aí no verso 13. Né? E, portanto, Timóteo deveria guardar essa confissão, né, ou esse testemunho irrepreensível, né, diante de Deus, diante dos homens, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano. Então, nós vemos aqui essa revelação sobre o reino de Deus sendo implantado dessa forma, com poder, com força. Podemos até usar a palavra aqui, com violência. Né? Aquela pedra vem e bate na estátua com muita violência. Né? Então, Nabucodonosor, ele é um rei que reconhece a sua inferioridade ao rei dos reis. E é necessário nós entendermos como que Deus ele trata com os reis desse mundo. Né? Por exemplo, nós vamos ver lá em Romanos, Paulo ele fala sobre esse poder do reino dos homens, né? Do reino da terra, em duas partes. Né? Ele vai falar do faraó, que Deus, então, determinou, né, ele levantou o faraó para mostrar nele o seu grande poder, para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. Romanos 9, 17. E quando Paulo chega, então, no capítulo 13, ele fala para nós, como igreja, que ele fala para os romanos, né, que estavam no
caso os cristãos que viviam em Roma, melhor dizendo, né, que eles estavam ali e deveriam obedecer às autoridades, né, na medida em que as autoridades são agentes de Deus, ministros de Deus, né? O capítulo 13, versículo 4, ele diz assim, vou compartilhar aqui para ficar mais visível para vocês que estão acompanhando. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, Deus, ele sempre foi soberano, né, em toda a sua criação. Mas, obviamente, no plano de Deus, foi dado poder ao homem. E esse poder, então, é exercido desde então. E Deus, ele supervisiona esse poder. É como se ele fala, bom, ele escolheu o Faraó estava escravizando o povo hebreu, então Deus se levanta contra o Faraó e ele vai dizer, eu te levantei, né, para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. E verso 9, verso 17. Né? Para isto eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E no capítulo 13, Paulo fala sobre essa concessão à autoridade, ou seja, a autoridade que os homens exercem é uma autoridade delegada. Por isso, nós estamos vendo aqui como Deus está conduzindo a história até que o reino, né, seja todo dado para Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vai conquistar esse poder e esse reino. Então, como Deus lida com essas autoridades? Né? É dessa forma. Ou seja, a autoridade tem poder, mas é um poder limitado, e eles têm uma função, que fica claro aqui que a função dessa autoridade é ser ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Agora, quando a autoridade está castigando quem pratica o bem, aí as coisas ficam complicadas, né? Então, ela está fora da sua função, essa autoridade. Ela está abusando do seu poder. Ela está servindo a um serviço contrário à vontade de Deus. Então, por isso, quando você associa, como nós vimos na lição passada, até aqui no vídeo eu esqueci de frisar bem isso, mas na lição passada, o que acontece quando alguém exerce domínio e ao mesmo tempo vive em pecado, ao mesmo tempo não consegue vencer o pecado, ou não vence o pecado. Então, esse domínio se torna uma tirania. Então, por isso que aqui, meus irmãos, esse texto deve ser entendido à luz dessa questão, né? Deus não está endossando quando as autoridades fazem o mal. Não, pelo contrário, se nós tomarmos por base a história do povo hebreu que foi libertado, que recebeu a intervenção divina contra Faraó, nós vemos então que Deus ele está comprometido, ele está ao lado do povo que está sofrendo as injustiças. Né? É isso que nós vemos aqui de uma maneira muito clara. Tá? E aí, continuando, uma outra pergunta, né, que se coloca, então, nós vamos agora para o texto de Apocalipse 2, 24 a 29, e nós vamos ver algumas comparações com o Daniel. Né? Então, Apocalipse 2, 24 a 29. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e a quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram. Como eles dizem, não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, aqui, falando da volta de Jesus, bem claro, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, né? Então, nós vemos aqui que, juntamente com Cristo, o vencedor também reinará. Porque Jesus, ele nos convidou, ou ele nós que somos crentes em Jesus Cristo, conforme diz a sua palavra, nós fomos colocados em Cristo, né? Nós somos nascidos em Cristo, ressuscitados com Cristo. Então, nós vamos reinar, né, como ele diz aqui, com autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Exatamente o que Daniel viu na estátua, né? Porque ela, inclusive, ela termina com barro, que é a fraqueza, né? Aquela fraqueza humana, porque esse reino não pode subsistir. Um reino dos homens que pratica o mal, que pratica a injustiça, não vai subsistir e vai ser quebrado, vai ser destruído, né, com esse cetro de ferro. E nós, então, estaremos ali com Cristo. Aí a minha pergunta é: como você está se preparando para assumir o reino juntamente com Cristo? Olha só que coisa, né? Como você está se preparando para esse tempo? Isso até dá na gente obviamente, um temor, né? Porque nós estamos sendo colocados por Cristo nessa posição de honra, né? Mas, enquanto isso, nós estamos nos preparando. E como é que nós nos preparamos, né? Qual é a nossa ação nesse momento, né? Eu acredito que nós temos que vencer o pecado nas nossas vidas e vencer a injustiça, tanto nas nossas vidas, né, como também no mundo, e apresentar ao mundo os sinais desse reino de Deus que já está presente, mas que vem ganhando mais e mais o seu espaço, né? Mas que na volta de Jesus, então, esse processo estará completo. O Senhor, ele vai, de fato, reinar sobre todas as nações, e nós juntamente com ele. E aí, a gente tem que considerar uma outra coisa. Nesse meio tempo, o que é que vai acontecer, então? Como é que as coisas... Então, é interessante. Quando Jesus veio na primeira vez, os judeus esperavam uma ação violenta. Quando eu falo violento, claro, porque todo reino, todo rei tem seu exército, né? Todos esses reinos aí, inclusive o Império Romano, ele foi famoso e teve todo, assim, famoso e se impôs por causa do seu exército, né? Do seu poder bélico, né? Do seu poder de violência, ou seja, quem não se submete, ele vai passando por cima, né? Por isso que esses reinos também são comparados a animais ferozes, né? Que com muita força e com animais selvagens que vão e prendem a sua presa, né? E ninguém pode então resistir. Agora, sobre o reino de Deus, né? Onde está o exército de Jesus? Onde está a força desse exército? Onde está a violência? Né? Onde estão suas armas? Né? E quando é que ela se manifesta? Então, essa você vai ver que é uma pergunta recorrente. Tanto os fariseus perguntavam isso para Jesus, como também os discípulos perguntavam o tempo todo essas coisas para Jesus, né? Então, nós vamos ver aqui 3 textos nos evangelhos que nos trazem uma luz sobre esse assunto. O primeiro deles é em Mateus, né? Eu não sei qual a minha tela que está compartilhada aqui. O primeiro deles é em Mateus, tenho certeza aqui que a Bíblia está compartilhando a Bíblia. Texto de Mateus 24, 31. Ele diz aqui: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que aqui nós temos um exército, né? Ele enviará os seus anjos. Esses anjos são o exército poderoso de Deus, de Jesus, né? Que vão dar suporte ao reino de Jesus, né? E depois nós vemos também em Mateus 26, 53, quando Jesus responde, né, ao governador, 26, 53. Acaso, né, que Jesus está falando com Pilatos, né, se eu não me engano, aqui no contexto. Não, perdão. Está falando com os soldados que vieram prendê-lo e ele fala com os discípulos, né? Porque os discípulos reagem com uma reação violenta, né, com espada, mas Jesus então diz, olha, fiquem calmos, né? Coloca a tua espada, guarda a tua espada, né? Guarda a tua arma. Ele fala assim, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, essa pergunta que Jesus faz aqui é justamente para mostrar que ele tem acesso a esse poder. Jesus não foi morto sem o seu consentimento, ele não foi preso sem o seu consentimento. Então, aqui fica muito claro isso, né? E depois ainda, uma outra explicação que a gente pode ver aqui nos evangelhos é em João 18, 36. Evangelho de João 18, 36. Agora sim, né? Diante de Pilatos, né? Ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Né? Então, ficou claro aqui, né, também, mais uma vez, que o reino de Jesus, então, não é desse mundo, porque se fosse, os seus ministros estariam lá. Então, essa que é os reinos desse mundo, é isso que eles precisam. Né? Eles reinam somente através da violência. Né? Mas qual é a diferença da ação de Jesus em seu reino entre a sua primeira e a segunda vinda, então? Então, ele estabeleceu o reino? Sim. Depois, outra coisa, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Então, por exemplo, a oração é uma arma do reino de Deus, porque ele ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a oração que os discípulos deviam fazer era sempre no sentido de trazer o reino de Deus. Então, como você está seguindo o caminho que Jesus indicou para os seus ministros? E aqui nós temos um outro texto muito interessante, que essa é uma pergunta de aplicação. Né? Como é que nós estamos fazendo nesse tempo, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus? O texto é Mateus 20, 25 a 28. Então, vamos lá, dar uma olhadinha. Mateus, capítulo 20, verso 25 a 28. Olha que interessante. Então, Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, isso aqui nos ensina muita coisa a respeito do reino de Deus. Então, se eu perguntar, como você está
seguindo Jesus, né? Como você está seguindo o caminho que Jesus indicou para os seus ministros? Então, você deveria responder servindo, né? E não tomando autoridade com força, violência, né? Até acho que melhor essa palavra força expressa melhor até o que nós temos dito aqui às vezes como violência, né? Porque a força da arma, a força da espada, a força mas aqui existe força na oração e existe força no serviço cristão. Então, essa é uma expressão do reino de Deus. E aí é só alegria, né? Porque nós vamos assim, só alegria entre aspas, né? Porque é muita perseguição. O livro de Apocalipse foi escrito para dar esperança ao povo de Deus de que Jesus voltará e que esses reinos, então, do mundo serão destruídos. Já começou o reino de Deus, mas persiste a Babilônia. Então, a Babilônia ela é citada no livro de Apocalipse em vários textos, né? Vários textos. Você pode pegar aqui, ó, a gente faz aqui uma busca aqui da palavra, né? E Babilônia. E a gente pode colocar aqui o livro de Apocalipse, né? E a palavra Babilônia aparece em todos esses versos. O que diz sobre a Babilônia, né? Então vai dizer aqui, olha, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Capítulo 14, verso 8. 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, lembrou-se da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do seu furor. Então, essa Babilônia aqui, no Apocalipse, era compreendida pelos leitores do Apocalipse, ali em torno do ano 100 depois de Cristo, quando eles estavam sofrendo uma das mais cruéis perseguição debaixo do imperador Diocleciano, que é a cidade de Roma, né? Babilônia, a cidade da Babilônia, a cidade de Roma, que era a capital então desse último e quarto império. E aqui então está profetizando a queda da Babilônia, né? Vai cair, já caiu até de certa forma, podemos assim dizer, né? Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. A grande cidade, aqui ó, ai, tu, grande cidade de Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, né? E esse é o capítulo já 18, e depois, então, a Babilônia será arrojada, a grande cidade nunca mais será achada. Então, essa é o resultado, né, o fim da Babilônia, né? E, portanto, uma última pergunta também que nós faríamos aqui sobre o reino de Deus é em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 10, fala a respeito de que Jesus reinará por 1000 anos. 1000 anos Jesus reinará. Então, o reino de Jesus, né? E juntamente com os santos, né? E a pergunta que se coloca muitas vezes é que há diferentes pontos de vista sobre a literalidade do milênio, né? Qual é a sua opinião? Você acredita que o milênio ele é literal? Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai reinar 1000 anos literalmente. Depois Satanás será solto, porque no começo do milênio ele será preso com uma grande corrente, será preso Satanás, mas no final ele será solto e enganará ainda as nações para lutarem contra Jesus Cristo. Ou você crê que o milênio, né, que é citado com essa palavra, com essa terminologia, ele só aparece em Apocalipse 20. Por isso a dificuldade de interpretação do milênio. Há vários pontos de vista. Então, você pode também acreditar que o milênio ele não é literal, tendo em vista que muitos dos textos de Apocalipse são alegóricos, não são literais. Então, será que o milênio também não é alegórico? Ele está falando do reino de Cristo,
mas de que forma, né? Ou talvez hoje mesmo nós já estamos no reino, ou se, dependendo da linha que você... Eu vou evitar aqui de falar o nome das linhas, porque esse é um curso de escola bíblica, no sentido de que nós estamos estudando a teologia bíblica, né? Não precisa entrar aqui em teologia sistemática, dizendo o nome dessas linhas, né? A questão é, leia Apocalipse 20, de 1 a 10, e tente, né? Você, se você não conhece ainda, ou se você já conhece, qual é a sua opinião, né? Eu acho que isso nos estimula a estudar mais, né? E buscar diante de Deus mais conhecimento a respeito desse assunto. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa quinta lição. E na próxima lição, nós vamos ver para que Cristo voltará. Ele virá para julgar. Então, não perca e participe conosco. Deus te abençoe. Um forte abraço.